Me conta um pouquinho da sua história, Thiago. Bom, me chamo Thiago, né? 42 anos atualmente. Atualmente estou como advogado, não sou advogado, não vou dizer que sou advogado, estou como advogado, né? E aprovado no último concurso do Tribunal de Justiça de 2024 por cargo de escrevente técnico judiciário. Por que você decidiu estudar para o concurso público? O que você queria mudar na sua vida? Estudar concurso público para mim seria principalmente estabilidade. Eu já estou desde os 20 anos na área privada. Eu sei a dificuldade que é você deitar numa cama numa noite e não saber se no manhã seguinte vai acordar trabalhando com profissão, com um trabalho garantido, né? Que é a estabilidade muito grande na área privada, o que não acontece na área pública. No concurso público, você prestou concurso, você vai acordar e vai dormir e acordar com a certeza de ter um trabalho no dia seguinte e um salário no final do mês, que é o mais importante. E o que te fez entrar na mentoria da Bravo? Onde você conheceu a gente? O que te motivou a entrar com a gente aqui? Eu conheci, não sei se eu posso falar isso, né? Mas eu conheci vocês na época da pandemia, quando o Matheus lançou o concurso do E360. Então eu sou meio que aluno daqui desde aquela época. Fiz o concurso de 2020, foi no meio da pandemia, com a tutoria de vocês, né? Após isso, não fui aprovado naquela época por um erro de estratégia meu, que mais pra frente eu explico, né? E aí, no curso seguinte, eu fui para a concorrência, mas mantendo os dois. Como eu já tinha 360 vitalício, eu continuei usando a base deles, como eu usei a concorrência também. Não deu certo novamente. Até em 2024 eu voltei para a Brabo, conheci pessoas incríveis aqui. Vou citar o nome da Lorena, que me ajudou muito, já tenho muito agradecido para ela. E consegui ser aprovado, por mudança de estratégia também. Quais eram as suas maiores dificuldades, assim, antes de entrar para a Bravo? De estratégia, de método de estudo? O que era mais difícil para você antes da nossa metodologia? O mais complexo para mim era a questão de estruturar um dia de estudo, os horários, o que estudar, o que não estudar, em que focar, naquilo que não focar. E a questão também, que eu disse, da estratégia de logística, que foi o que mais, que eu acredito que me fez ser aprovado. Porque, não sei se eu vou atropelar perguntas agora, mas eu sempre prestei para a capital. Eu sempre morei em São Paulo, sempre prestei capital. E nesse último concurso que foi aprovado, eu resolvi fazer um filtro. Eu olhei, porque eu tenho conhecidos que moram na cidade de Itanhaém, aqui no litoral de São Paulo, que é no caso minha mãe. E eu olhei e falei, quanto foi a média de corte? Quanto tem sido a média de corte lá? A média de corte foi 60, 70, não passou de 60, 76 pontos. E eu comecei a olhar as minhas médias aqui na capital, nas provas que eu fazia. Eu estava com média de 75, 74. Falei, caramba, peraí. Por que eu vou ficar batendo na mesma tecla se eu posso trocar de tecla e tentar ser aprovado? Aí foi isso que eu tomei essa decisão. Conversei com minha esposa na época, eu falei assim, ó, eu estou pensando em prestar para Itanhaém, sair de São Paulo, sair do foco de São Paulo, que é a concorrência aqui é muito grande, lá a concorrência é menor. E quando é unificado, eles distribuem. Quando é setorizado, só capital, todo mundo vem para a capital. Quando é unificado, quem vai fazer, quem está na sua cidade, às vezes fica lá. E nesse caso foi meio que unificado, então muita gente veio para a capital e eu fiz o caminho contrário, eu saí da capital e fui para o litoral. E foi nessa que eu consegui ser aprovado, com a média que eu fazia na capital, lá aqui eu ficava em 10 mil praticamente, lá eu fiquei em sexto. Então foi essa minha técnica no último estudo, né? Uma coisa que se eu não me engano, acho que foi o Ivan que comentou também essa questão uma vez, mas ele comentou bem superficialmente, mas isso ficou na minha cabeça. E como eu já tinha conhecidos lá, eu falei assim, por que não mudar? Por que não ousar um pouco? Não sou um garoto, não tenho 18 anos, tenho 42 anos de idade já. Mas foi um risco que eu corri e tive sucesso. Falando já um pouquinho de metodologia, o que você me fala do circuito loop? Você usava, você entende que o circuito loop te ajudou na metodologia? Me conta um
Sim, o circuito loop me ajudou bastante porque eu não conseguia controlar horários. Apesar de ter colocado um reloginho na frente do computador, olhava, tentar usar alarme, mas não vingava. No circuito loop eu consegui meio que dar um controle de horários, de matérias a serem estudadas, a sequência a ser estudada, um jeito que não me encavalou muitas matérias e nem, vamos dizer assim, me deixou cansativo, porque sempre ficava alternando. Hora matemática, aí hora para a parte de direito, depois para raciocínio lógico, português, então isso eu acho que me ajudou bastante também. Agora você fala com os alunos, vocês não precisam de se preocupar com o que estudar, a gente já faz essa parte. Então só segue a nossa metodologia e confia que uma hora vai dar certo, né? Uhum, isso mesmo. Agora uma pergunta que eu gosto. Qual foi a sensação de ver a sua aprovação? Quando teve seu nome, assim? Tenta explicar um pouquinho o que você sentiu naquele momento. É Quem um, você ligou? Foi a primeira pessoa que você contou? foi um misto de alívio com felicidade. Ultimamente as publicações elas costumam sair sempre meia-noite, né? E como nós temos um grupo de WhatsApp, né? Que a gente conversava sobre essa aprovação, sobre essas questões. Quando assim que saiu, já me mandaram no grupo e no caso eu estava com minha esposa do lado. Então a primeira pessoa que viu foi ela. E ela não é tão emotiva que nem eu sou um pouco mais emotivo que ela. Ela ficou mais contida assim, mas eu sei que a primeira pessoa foi ela, basicamente. Depois foi minha mãe, aí outras pessoas mais próximas. Muito bom. Bom, você está com um pezinho lá na aprovação, né? Se Deus quiser. E depois, o que você pretende conquistar, assim, que você acha que financeiramente vai mudar na sua vida? Que você vai conseguir uma viagem, alguma coisa nesse sentido, planos, sonhos que você vai conseguir realizar? Antigamente eu tinha um sonho de guardar dinheiro, comprar carro, comprar casa, viajar. Hoje, assim, com 42 anos de idade, com uma filha de 7, a minha principal objetivo é poder dar uma coisa para ela que eu não tive, com um estudo de qualidade. Eu vim da escola pública, desde a primeira até o colegial, e hoje poder, a minha esposa que tem mais condições, então ela que paga, mas meu principal objetivo, meu principal sonho agora é poder ajudar na educação da minha filha, em todos os sentidos, tanto a questão só de escola mesmo, quanto o que ela quiser fazer de cursos, esportes em geral, cursos extra, e poder ajudar ela, poder dar a ela o que eu não tive, ao que eu não tive até agora. O que você tem a dizer para o pessoal que tem pessoas que estão um pouco inseguras ainda? Porque assim, a gente vê muito curso na internet, né? Estratégia, várias pessoas da concorrência. Então as pessoas ainda ficam um pouco inseguras se deve investir na Bravo, se deve investir um outro. Qual seria a dica que você daria para a pessoa, assim, porque o dinheiro é justo hoje, né? Então a gente tem que pensar muito bem antes de investir o nosso dinheiro em algum curso. Por que você indicaria a Bravo? Pela metodologia, eu indicaria a Brabo pelo feedback que dão, porque os cursinhos todos os cursinhos são ótimos. Na verdade, o que eu acho que cursinhos é igual uma faculdade. Dizem que faculdade A é ruim, faculdade B é boa, só que na verdade depende do aluno. Depende muito do aluno. Se você tiver empenho, você vai ter êxito. Se você tiver foco, você vai ter êxito. Mas o diferencial da Bravo para mim foi o feedback, como vou dizer, quer fazer essa parte? A gente faz essa parte. Pode falar, não tem problema. Eu acho que o mais importante foi o auxílio extra que teve, na hora que você está desmotivado, que foi o meu caso. Eu me encontrei um pouco desmotivado em alguns momentos. E eu falei, cara, preciso conversar com alguém de fora. Não adianta conversar com minha esposa, com um amigo, com amiga, não vai adiantar. Aí foi que eu tomei a iniciativa, entrei em contato com a Lorena. Eu falei, Lorena, estou assim, assim, assim. Preciso de uma palavra, de alguma coisa. E foi quando ela me deu super atenção, conversou bastante comigo e me senti dar com mais confiança. Foi aí que eu retomei para ter o êxito na minha caminhada. Sobre os professores da Bravo, você tem algo a dizer, assim, que te impressionou? Alguém que te marcou mais essa trajetória? Sobre os professores agora, o que você diz?
Um professor assim que me marcou bastante, que eu gosto demais dele, que é o Marquinhos. Não tem como, cara. Ele é muito sensacional, a metodologia dele, e coisas que eu não aprendi em 8, 11 anos de escola, consegui aprender com ele. Eu levei para a prova, das 24, consegui acertar 22 questões de português. Então, cara, ele é magnífico mesmo, como diz o apelido, né, que foi dado para ele. Ele é um cara que eu acho sensacional. Discordamos em algumas coisas, futebolísticas, mas é um cara que eu acho sensacional. Ele pode ver isso, ele sabe, faz questão que ele veja isso, tá? Mas você é sensacional, Marquinhos. Combinado, vou saber. E eu concordo com você na questão futebolística. Né? Então o time dele tá um pouco. Ganhou do meu esses dias, mas tudo bem. Dos alunos ou esse é o primeiro? O primeiro foi do ano passado, 2024. Você pode me contar um pouquinho da sua experiência com o aluno de 2024? Olha, eu gostei bastante. Para mim foi ótimo na localização, principalmente. A segmentação das matérias eu gostei. Não foi nada cansativo, como em outros lugares. Uma coisinha ou outra pode ser ajustada, não sei como está esse ano, que eu não cheguei a ver ainda. Mas uma coisinha ou outra podia ser ajustada no que vem do ano passado para esse, eu acho que ele deve ter sido. Mas, assim, eu gostei muito dos professores, a Renata Sonevendi, a Camila, são os professores sensacionais, o Cristiano, o Marquinhos, que é o mago de atualidades, eu gosto pra caramba da metodologia dele, do jeito dele explicar as coisas. Cara, pra mim não tem o que reclamar. E você acha que a energia do aulão, aquele momento, colaborou para a prova? Porque é isso que a gente tenta fazer, né? Tenta dar uma revisão, mas também no último gás ali para a pessoa acreditar nela mesma, para ela ir com uma energia acima. Você acha que isso colaborou? O aulão em si? Sim, né, o aulão ele dá um up naquele momento. Você está já está no final de estudos, está na reta final, está cansado. Como vou dizer, a alegria que é passada naquele momento, ela ajuda. Só que assim, eu sou uma pessoa que na hora tem que ser, naquele momento eu falei assim, eu tenho que estar frio agora. Legal, teve o aulão, tal, passou uma semana depois, tem que acalmar a cabeça para chegar na hora da prova frio, para não se exaltar, porque já aconteceu comigo algumas vezes, me dei mal por causa disso às vezes. Eu fiquei muito ansioso numa prova, aí eu quis fazer umas coisas que não estava acostumado a fazer, me dei mal. Eu falei, não, dessa vez eu vou tentar chegar calmo. Toma um suco de maracujá, faz alguma coisa, se alimenta e calma. Eu ia perguntar, me fugiu a pergunta, era só um minutinho. Agora eu preciso do tempo, porque eu estava falando na cabeça e eu esqueci. Aqui vai. Você fez os cursos mestre em questões, como que você acha que a apostila, você tem a apostila mestre em Tenho ainda. questões? Me conta como que, é porque a gente sempre fala que fazer questões é super importante, que a pessoa vai experienciar o dia de prova, que ela fazer na folha, que ela fazer questões é um jeito de revisar os conteúdos. A gente sempre fala isso para os alunos, façam questões, é importante. Então você pode explicar como essas questões auxiliaram no seu processo de estudo? Durante a época dos dias de estudo, eu mesclava uma parte vamos dizer, separa-se 1h20 para estudar de determinada matéria, era cerca de 50 minutos estudando teoria e o restante de questões. Com o auxílio das apostilas, mestre de questões, eu abria naquela parte da matéria que tinha que estudar e fazia o máximo de questões possíveis daquele tempo que eu tinha restante ainda para aquela matéria. Sobrava um tempo, fazia mais algumas coisas. Às vezes não queria estudar só por teoria, ia só por questões, tanto pelas questões que já tinham nas apostilas, como também por provas anteriores. Não só do tribunal, mas todos que conversei a VUNESP naqueles assuntos. Então, assim, fazer questões eu achei foi um diferencial também, porque muitas questões se repetem. A VUNESP tem essa questão de não inventar muito. Ultimamente tem inventado um pouco, tem mudado um pouco o perfil, mas a questão da quantidade, do foco da matéria que eles escolhem é sempre basicamente a mesma. Então, assim, as questões vão se repetir, não literalmente, mas a essência delas serão repetidas. Então, assim, questões é essencial.
E a apostila da Brabo, da questão de mestre de questões, é completa, ela vem muita questão, então ela ajuda bastante, como eu disse, não focando só no TJ, mas ela pega questões de outros concursos que estão relacionados com o tema. Isso ajuda bastante, na minha opinião. Perfeito. Agora eu fiquei curiosa mesmo, agora curiosidade. Você participava das mentorias? Era com o Matheus, com o Ivan? Isso te ajudou, te deu um gás a mais? Porque a parte da mentoria é uma parte que eu não estou olhando tanto para ela, mas que eu quero olhar também. Quero entender o impacto que ela tem para os alunos. Aquela mentoria mensal? Sei. Então, você participava dela? Pode falar da BA também, não sei se você participava das mentorias da BA. Qualquer mentoria que você participava e qual o impacto que trouxe para você? Eu vou ser bem sincero em mentorias. Na época do E360 eu assistia mais. No Brabo eu não conseguia assistir mais por quê? Porque eu trabalhava durante o dia, eu tinha que trabalhar durante o dia, então meu tempo de estudo era bem escasso mesmo. E as mentorias acabavam sendo à noite, durante a noite. E era o horário que eu tinha para estudar. E eu sentia que se eu, não desmerecendo as mentorias, eu acho isso importante para quem tem, mas naquele momento para mim não era interessante. Mas assim, uma ou outra assisti, não vou dizer que foram todas, mas uma ou outra assisti, mas não inteiras. E assim, tem pessoas que precisam mesmo daquilo, que eu acredito que precisam ouvir, nem que seja mensalmente, alguma coisa, alguma palavra, um gatilho para desbloquear alguma coisa naquele momento. Nesse momento eu optei por focar nas questões dos estudos, da parte de doutrina, a parte doutrinária, na parte de lei seca, legislação, e nas partes das teorias, matérias básicas, português, matemática, que eu acho que seria o mais importante para mim naquele momento. Mas eu não desconsidero as mentorias, eu acho que é bem interessante. Algumas pessoas precisam mesmo disso. Nesse momento eu achei que eu não precisava, eu sou bem sincero nessa parte. Mas assim, não descarto em nenhum momento. Como que era a sua rotina? Assim, o horário que você acorda, o horário que você trabalhava, o horário que você estudava? Porque eu vejo muitos alunos, eu sou parte do CS, né? De pós-vendas. Então eu faço aquela parte de engajamento, de vamos lá, eu tô vendo aqui que você não entra na plataforma há 7 dias, vamos voltar da motivação, o porquê que você começou. E aí elas falam, principalmente, assim, o que eu mais escuto, porque eu não tenho tempo, porque minha rotina é muito cansativa, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, porque eu preciso dar atenção para eles quando eu chego em casa. Só que assim, nós todos trabalhamos, né? A rotina de todo mundo acaba sendo muito pesada. Então, como que era a sua rotina de estudos, os seus horários, assim, para você fazer o gerenciamento desse tempo? Para explicar um pouco da minha rotina de estudo, eu acho que seria interessante para mim explicar sem estudo. Porque sem estudo, a minha rotina é acordar, levantar, eu e minha esposa, acordar minha filha, banho, escola, trabalhar, 9 às 18 normalmente, parar para almoçar e à noite busco minha filha na escola, trago, como alguma coisa e volto para a academia à noite. Essa sempre seria a minha rotina dia normal. Com os estudos, eu precisei modificar alguma coisa para encaixar algumas coisas. A parte inicial foi a mesma. Acordar, levantar minha filha, dar banho, escola. Só que eu não conseguia mais ir para a academia à noite. Então eu tive que mesclar, colocar no meio do almoço, na hora do almoço. Uma coisa que eu não abri mão foi treinar. Porque eu acho que corpo sã, mente sã. Você não pode, senão vai estressar muita coisa. Então o que eu optei? Colocar a academia na hora do almoço. Ia treinar na hora do almoço, almoçava, voltava, trabalhava. Às 5 horas da tarde, mais ou menos, buscava minha filha na escola, voltava, terminava o trabalho, para as 18 horas parar e comer alguma coisa e descansar uma meia hora, pelo menos. Descansou meia hora, chegando minha esposa, segura a Emily, que eu preciso estudar. Elas já sabiam também, já montei meu área de estudo na sala. Aí eu começava das 7 até as 11 da noite. Já ligava as plataformas para ter o controle dos horários, tudo. Anotava também na folha. Mantinha os dois controles, tanto virtual quanto manual. E assim ia. Minha rotina não mudou basicamente essa parte. Era o horário de estudar das 7 às 11 da noite. E aos finais de semana, às vezes eu mandava ela para casa da minha mãe viajar, fazia ela para casa da minha mãe e ficar lá. Quando precisava muito estudar, ou fazer prova, ou fazer simulado, alguma coisa. E final de semana era das 9 até as 6 da tarde, pelo menos. E você fazia todos os simulados? Como que era a sua questão com os simulados? Simulado assim, eu sempre mantive mesma média de prova, 76, nunca passava disso. Mas você fazia mensalmente? Fazia
Fazia mensalmente, esporadicamente pegava com os outros que apareciam para fazer durante o dia também. Nunca... Optei por ver várias frentes, focando no estudo com a base na Brabo. Mas sempre pegava algum que parecia de disponibilizado, gratuito por aí, e tentava fazer, mas nunca chegava no mesmo nível. Sempre estava um nível abaixo, ou não tinha questões que não tinha nada a ver com o assunto. O simulado é totalmente o trabalho da Lorena. Ah. Ela que faz toda essa parte de simulado. A gente fala muito para os nossos alunos de cuidar muito da ambiência, né? Do ambiente que eles estão estudando. A gente fala, tira distrações, tira celular, às vezes deixa o filho com alguém, para você conseguir focar naquele momento. Como era o seu ambiente de estudo? Porque você falou um pouquinho, né, da sala, como que era o seu ambiente de estudos? Bom, minha casa não é muito grande, é um apartamento de cerca de 50 metros quadrados, coisa pequena. E na hora de estudar estava eu, minha esposa e minha filha. O meu de trabalho, o meu de estudo, era basicamente o mesmo ambiente de trabalho. Só que eu tentei organizar mais para estudo do que para trabalho. Até hoje minha esposa fica brava comigo porque eu comprei uma mesa. Eu peguei tem a ideia do Matheus, que ele fala da mesa que ele construiu com a porta da casa dele, se eu não me engano. Em casa eu tinha uma mesa menor. Estava me atrapalhando muito, porque eu não tinha espaço para apostila, como chama? Para iPad não, tablet. Para tablet, não tinha espaço para nada. Aí cheguei minha esposa e falei assim, preciso comprar uma mesa. Comprar uma mesa. Aí fui comprar uma mesa em L, que o dia que eu queria. Hoje ela me xinga porque a mesa ocupa metade da sala. Mas assim, foi o que eu precisava naquele momento. Eu falei, agora eu preciso disso, eu preciso de espaço para isso, para isso, para isso, para isso. Arranjei um espaço, montei o espaço, beleza. Aí eu vi alguém falando, não lembro se foi o Matheus, se foi o Ivan, sobre a questão de luminosidade, luz amarela, luz branca. Em casa é tudo luz branca. Aí eu falei, não, preciso dar um jeito nessa questão então. Aí entrei nesses sites de vendas, comprei uma luminária, aquelas altas, coloquei uma luz amarela e na hora de estudar ligava ela. Estudei com base nela. Às vezes eu alternava para branca, porque me cansava muito, hoje eu não estou com luz amarela, aquela luz branca, deixava a luz acesa na sala. Basicamente o ambiente era esse. E na hora de estudar, como tem a minha filha, era pequena ainda, então ela faz barulho, ela quer conversar. Aí eu usei uma técnica que o Matheus falou no 360 ainda, que foi do abafador de ouvido. Fui na Leroy Merlin, comprei abafador de som, colocava fone de ouvido ainda, quando era para estudar lei seca, lei só ler, fone de ouvido com ruído branco, ruído marrom, som, música clássica, qualquer coisa, e abafador por cima ainda, para não ouvir nenhum barulho externo. E assim foi. Fui levando assim. Esses pequenos detalhes, assim, que às vezes a gente não pensa, e é detalhes de neurociência que o Matheus, o Ivan traz pra gente, faz toda a diferença, né? Muita, faz muita diferença a questão. De ruído, de luz, nossa, faz muita diferença. E eu falo que é essas percepções que o aluno precisa de se preocupar com nada disso, ele só precisa seguir nossa metodologia. Às vezes eu falo, o aluno fala muito assim, é porque o senhor não quer usar o circuito loop, eu gosto de fazer do meu jeito mesmo, vocês cooperam por quê? O nosso método é validado, nós temos mais de 1000 alunos aprovados, vocês só precisam de confiar e fazer a parte de vocês. E eu posso dizer uma coisa? Essa questão de organizar o estudo, escolher as matérias do jeito certo, eu já faço concurso desde os meus 18 anos, específico do TJ, né? Eu sempre estudei de modo desregrado. Eu sempre estudei, vou estudar penal, vou estudar civil, vou estudar processo penal agora, vou estudar isso aqui, matemática eu estudo depois. Eu nunca tive uma ordem cronológica. A primeira vez que eu tive contato com isso foi a primeira vez que eu fiz o curso com vocês, que foi o 360. Então ali eu falei, peraí, que estranho, que legal isso aqui. Deixa eu ver, tentar fazer isso, eu vou tentar seguir por aqui. Eu gostei. E aí eu comecei a reparar que outros cursinhos começaram a aplicar isso. Alguns que são até renomados no mercado, agora lançam planners de estudo. O que, no caso, é o Loop, para eles é planner de estudos. Que eles lançaram, vendem só o planner separado. Você estuda assim, assim. Eu falei, caramba, isso aqui já tinha lá atrás. E fora, assim, muitas pessoas que estão no mercado há muitos anos, que tinham uma característica,
Agora eu estou percebendo que estão migrando para a metodologia que o Matheus e o Ivan fazem, que é tentar trazer com uma ideologia de venda do cursinho. Parece que alguém está incomodando alguém aí. Não sei quem, mas tem alguém que está incomodando. Nós temos um método validado, é só isso, né? Que realmente funciona. Funcionou com o Matheus, funcionou com o Ivan, funcionou com o Felipe, funcionou com... Eu acho que a última vez que eu puxei a lista, tínhamos quase 2.000 alunos aprovados no TJ. Então, assim, é validado, as pessoas só precisam de fato confiar, né? A gente fazer a parte deles também, porque, assim, a gente pode ter o melhor material do mundo, que se a gente não se esforçar, realmente, a nossa parte não está indo Não só como vocês. delegar para o outro. Não né? só vocês. Se a outra parte também não se esforçar um pouco, não adianta nada. Exatamente. Não adianta que o curso, vocês não vão fazer milagre. Nenhum cursinho vai chegar, pegar o seu nome e colocar no OTJ, esse cara é bom, pode contratar ele. Não é assim que funciona. Precisa da nossa parte, né? Também. Dos dois lados. Perfeito, eram essas as perguntas. Gostei bastante, agradeço o depoimento, a Que é isso. disponibilidade. Muito bom, parabéns pelos seus resultados e muito obrigada por me ajudar a motivar outros alunos a chegarem também. Eu espero que tenha ajudado também. A gente escuta muitas histórias e como que isso pode mudar a vida não só de uma pessoa, mas da família inteira, né, que ela tem inserida. História de mulheres que conseguem sair de um casamento tóxico, de que consegue pagar, proporcionar mais saúde para a filha que tem problema. Então, assim, são muitas histórias muito bonitas, assim, e como a gente consegue impactar as pessoas. Isso é o mais importante de tudo. Eu fiz minha primeira viagem de avião mês passado, outubro. Nunca tinha viajado de avião. Foi eu, minha mãe, minha esposa, minha filha, minha sobrinha, meu padrasto e minha mãe para Alagoas. Eu não ia ir, porque eu estava nessa aí, vou trabalhar, vou entrar no TJ, não vou, como vai ser? Aí acabou ainda não tomei posse ainda, sou nomeado, sou próximo a tomar posse. E aí eu fui viajar. Eu peguei tanto gosto, Larissa, você não tem uma ideia, que agora minha cabeça vem, que nem a gente estava conversando ali, feriado, quando eu estou feriado. Porque minha primeira, assim, tomando posse, a primeira coisa assim, uma de viagem é programar para a próxima viagem. Já sei para onde eu quero ir. Agora sei programar, porque agora eu vou ter condições de programar uma viagem. Além de poder ajudar minha filha nos estudos dela, dividir com minha esposa, melhor dizendo, né, os estudos da minha filha, que eu acho mais importante, vai ser poder programar uma viagem em família, falar assim, ó, vamos viajar. Dia tal a gente vai, vamos para tal lugar, até quando ela ficar maior, poder falar assim, ó, para onde você quer ir? Vamos programar para onde você quer ir, que agora eu vou conseguir programar uma viagem. Vou conseguir pensar lá na frente. Porque eu não posso fazer isso numa empresa privada. Eu não sei como vai estar amanhã, não sei quais serão as minhas condições. Agora não, agora a coisa muda. Incrível. Essa parte é muito boa mesmo. Nossa, eu fico emocionada com o coração mole. Mas é que é muito bonito de ver assim, mérito totalmente seu, né? Você que percorreu esse caminho, você se esforçou para isso, você estudou. E assim, o exemplo que você vai poder dar para sua filha também. Olha o que aconteceu. Meu pai também foi. Meu pai hoje é aposentado, mas ele também foi concursado, né? Durante boa parte da vida. Então, assim, o exemplo que eu tenho hoje, por exemplo, do meu pai, é o exemplo que a sua filha vai ter de você, a mudança que traz na família como um todo. Então, assim, é muito emocionante, né? A gente ver o impacto que isso causa. Eu sei disso, eu sei bem como é isso. Eu tenho um exemplo de casa, minha esposa é funcionária. Então eu sei o que ela consegue fazer, o que eu não conseguia fazer, que eu espelhava nela, né? Eu falei assim, putz, tem que depender dela para tudo, eu não quero isso, não é meu perfil, ficar dependendo dos outros. E agora não, agora sou eu que vou poder tocar, ajudá-la no dia a dia e me planejar também, né? Perfeito. Muito, muito bom. Fiquei muito feliz de ouvir essa história, é muito incrível. E muito obrigada. Vixe, a história é antiga, se quiser ouvir, a gente tenta, se não conversar fora daqui ainda, se quiser. Podemos, sim. Agora vou deixar você participar do aulão também, que você tem essa experiência, né? Porque senão fica aqui puxando papo com o seu Se quiser a gente conversa. chora mais umas 3 vezes. É que você tava sem óculos, não tava vendo. No olho tava tipo lacrimejando. Terminamos aqui, Lucas. Mas que eu te falei, com 20 anos eu tive que sair do TJ, né?